Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 19 de março, estamos na segunda semana do tempo quaresmal e hoje a Igreja celebra a solenidade de São José, pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Meditaremos no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 16, depois versículos 18 a 21 e, por fim, o versículo 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje a Igreja celebra a figura de São José, o homem que foi escolhido para viver a paternidade com Jesus, o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. São José é o patrono da Igreja Universal. Por isso é um dia de festa, é um dia sublime, porque São José é aquele do qual Jesus chamou de Pai. E se o nosso Senhor e a Virgem Maria, que é a criação mais perfeita de Deus, viveram a obediência a São José, quem nós para não vivermos essa realidade? Foi a José que Jesus obedeceu, foi a Maria que foi submissa como esposa a José. Por isso que a Igreja tem uma devoção especial a São José. Dentro dos santos, da escala dos santos, é aquele que, logo após a devoção à Virgem Maria, tem um olhar especial da devoção e intercessão da Igreja. Por isso, a ele foi dado o título de patrono da Igreja Universal. E São José, principalmente em nosso país, ele tem uma devoção muito fervorosa, muito intensa. Ele é conhecido principalmente no Nordeste do nosso país, com aquele das causas de providência. Uma das jaculatórias mais famosas é São José Providenciai. E de fato, esse santo com essa poderosa intercessão nos ajuda a confiança, né? Porque quando falamos de providência, nós estamos falando não somente de receber coisas de Deus, mas antes de receber é confiar que o nosso sustento seja material e espiritual, que somos dependentes da graça do Senhor. E quando olhamos o Evangelho, que hoje nós celebramos a festa de São José, nós percebemos que ele foi um homem confiante em Deus. Foi um homem entregue a Deus. Foi um homem que se abandonou na fé, na certeza do cuidado de Deus na sua vida. Muitos leem esse Evangelho e acham que talvez São José desconfiou da moralidade, desconfiou que Maria talvez pudesse ter feito algo errado. Mas desde a patrística, bem recente, houve uma outra interpretação que confirma aquilo que estamos falando de São José. Desde sempre, São José sabia que Maria era uma mulher especial, a cheia de graça. E quando com toda certeza houve esse diálogo que Maria falou que ela seria mãe e que ela recebeu a visita de um anjo e que ela concebeu pela ação do Espírito Santo, com toda certeza, José, ele não desconfiou, não achou que era mentira, mas diante de tamanho anúncio, com certeza José se achou indigno, pequeno, incapaz. E quando ele tem esse sonho que o capacita,
Aqui nós vemos o abandono, a decisão radical e confiante de José de cuidar dos dois tesouros de Deus, Jesus e a Virgem Maria. Queridos irmãos, amadas irmãs, muitas das vezes Deus nos propõe caminhos, modos de vida, nos dá uma proposta de chamado que quase sempre é maior do que as nossas forças. Deus nos chama a viver coisas que às vezes os nossos pensamentos nunca almejaram. São José é aquele santo que nos ensina a confiar na providência de Deus. Confiar que Deus capacita os escolhidos e fortalece. Por isso, nesse dia, pela intercessão de São José, peçamos que Deus nos dê um coração de José, que confie nele cegamente e, mais ainda, que eu e você não tenhamos medo de realizar os sonhos de Deus na nossa vida. Deus nos suscita sonhos, mas não somente para nos fazer viver num mundo de ilusão, porque Ele é o primeiro interessado a realizá-los em nossa vida. Que com coração confiante, auxiliados para a graça, os sonhos de Deus sejam realidades na nossa existência. E que São José interceda por nós e que não falte nada em nossa vida para que os sonhos de Deus se realizem. Que São José providencie com a sua intercessão. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.